Bom dia. Muito bom, uma alegria mais uma vez estarmos juntos na presença do Senhor. É o melhor lugar para estarmos aos pés de Cristo, ouvindo a sua voz, louvando, adorando aquele que é digno de toda a honra e toda a glória. Nós vamos ler em Mateus, Evangelho de Mateus, no capítulo 18. Vamos ler apenas 2 versículos por enquanto, para darmos a introdução. Mateus 18 e verso 21. Evangelho de Mateus 18 e 21. Diz assim a palavra de Deus: Então Pedro, aproximando-se, perguntou a Jesus: Senhor, até quantas vezes meu irmão pecará contra mim, que eu lhe perdoe? Até 7 vezes? Jesus respondeu: Não digo a você que perdoe até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. Que Deus abençoe a leitura e a meditação na sua palavra. Benjamin Franklin disse assim: as 3 coisas mais difíceis do mundo são guardar um segredo, perdoar uma ofensa e aproveitar o tempo. Aproveitar bem o tempo. Guardar um segredo, perdoar uma ofensa e aproveitar bem o tempo. O tema perdão nas Escrituras, ele é muito importante para nós. Especialmente porque nós fomos perdoados. A nossa culpa, a nossa dívida, a nossa ofensa contra Deus era imensa e nós não tínhamos condições nenhumas de resolver esse problema, né? Agora, a Bíblia também tem vários imperativos de mutualidade. Amai-vos uns aos outros, servi uns aos outros, consolai uns aos outros, acolhei uns aos outros, perdoai uns aos outros. E o exemplo de perdão que nós temos é o perdão de Deus. Assim como nós podemos dizer, assim como Cristo nos amou, também nós devemos amar os irmãos, assim como fomos perdoados, somos ensinados e ordenados também a perdoar. Deus concede perdão livremente. Jesus Cristo pagou o preço, a dívida. Nós vimos, ele não desanimou, não voltou atrás, foi até a última consequência, tendo amado os seus, amou-os até o fim. E se em Cristo nós recebemos perdão livremente, também nós devemos perdoar livremente. E talvez para que a nossa mente esteja atenta no tema, hoje de manhã, vale a pena nós perguntarmos a nós mesmos: há alguém que eu preciso perdoar? E você faz aí uma consideração pessoal, e eu tenho feito também a minha consideração, e vamos procurar ver na palavra de Deus aquilo que o Senhor tem a nos ensinar. O perdão, assim como o amor e outras virtudes espirituais, né, que não é parte natural do homem, o perdão, ele deve estar bem no centro do nosso viver cristão, da nossa vida cristã. E talvez, irmão, seja fácil falar sobre perdão, mas praticar o perdão, aí é que é a grande dificuldade, né? Nós temos ressentimentos justificáveis. Nós guardamos ressentimentos e mágoas justificáveis. Nós queremos ver e procuramos sinal de arrependimento naquele a quem nós temos que perdoar. Não, se ele não se arrepender, se não tem nenhuma prova de arrependimento, frequentemente nós ressaltamos: olha, se não agir, não mostrar mudança, não tem perdão.
E assim, nós somos, nesse sentido, muitas vezes como os fariseus, sempre procurando o erro, a falha no outro, sem olhar para nós mesmos. Sempre procurando o cisco e observando com muita atenção para achar o cisco no olho do próximo, quando talvez tem uma trave, né, no nosso. Ame a verdade e a justiça, mas perdoe o erro. Devemos ser verdadeiros, justos, honestos e procurar andar nesta senda, neste caminho de verdade, de justiça. Mas também somos ensinados, instruídos e ordenados a perdoar. Ame a verdade, mas perdoe o erro. A falta de perdão, conforme o Senhor vai trazer aqui nos próximos versículos, né, aqui em Mateus 18, com a parábola do servo que não queria perdoar, a falta de perdão, ela escraviza, ela aprisiona. E C.S. Lewis diz assim: todos dizem que o perdão é uma ideia maravilhosa, até que elas possuam algo para perdoar. Então, perdão é algo que nós gostamos às vezes de falar, né? Até que a gente tenha que perdoar uma ofensa, uma afronta. Aí o assunto fica um pouco mais complicado, um pouco mais difícil. Nós gostamos de desfrutar o perdão de Deus. Traz paz, traz esperança, saber que fomos perdoados. Nós adoramos e louvamos a Deus porque o peso terrível que carregávamos, Cristo carregou sobre si. Nós louvamos a Deus porque este Deus que habita num alto e sublime trono, justo, santo e reto, é o Deus que habita no coração do contrito, do arrependido. Nós adoramos o Senhor porque entendemos que se Deus olhasse desde o céu para nós, nenhum de nós iria subsistir, todos seríamos consumados pela santidade de Deus, mas nós louvamos e gostamos de exaltar, mas contigo está o perdão. E eu amo esse versículo. Ah, Senhor, contigo está o perdão, para que nós possamos temer a Deus. Ele perdoa, Ele tem nos perdoado. Grande é a nossa culpa, grande é o nosso pecado, grande é a nossa dívida, mas Cristo nos perdoou. Deus em Cristo Jesus nos perdoa. Bem-aventurados aqueles que têm os seus pecados perdoados, a quem Deus não imputa pecado, nenhuma condenação há para nós. Mas na hora de perdoar, nós sabemos, irmãos, que perdoar não é fácil. E perdão é um desafio que precisa ser levado a sério. E não só entre marido e mulher, pais e filhos, mas especialmente no ambiente da comunhão, a família de Deus, a família cristã, esta família que Deus tem proporcionado a cada um de nós. Somos irmãos em Cristo Jesus. É claro que esse perdão também, ele vai ser importante para o próximo lá fora, até para aquele que se levanta contra nós, mas há algo de especial aqui. Façamos o bem a todos, mas principalmente aos da família da fé. Será que o perdão não é o problema mais complexo de todo relacionamento? O perdão que muitas vezes é impedido de ser liberado ou de ser dado por causa do orgulho, né? Eu penso que a arrogância, o orgulho também é algo, uma barreira que nós precisamos transpor quando falamos de qualquer tipo de relacionamento. Então o perdão não é só para ser considerado, para ser contemplado, o perdão é para ser praticado. Precisamos agir em perdão, precisamos perdoar de fato.
colocar em prática aquilo que o Senhor nos tem ensinado. Vamos ler aí o restante dos versículos, a partir do verso 23 até o final, até o verso 35. Por isso o reino dos céus é semelhante a um rei que resolveu ajustar contas com os seus servos. E passando a fazê-lo, trouxeram-lhe um que lhe devia 10.000 talentos. Olha a dívida deste rapaz aqui, deste servo. 10.000 talentos. Não tendo ele, porém, com que pagar, o Senhor disse ao servo, o Senhor deste servo, ordenou que fossem vendidos ele, a mulher, os filhos e tudo o que possuía, e que assim a dívida fosse paga. Então o servo, caindo aos pés dele, implorava: tenha paciência comigo, e pagarei tudo ao Senhor. E o Senhor daquele servo, compadecendo-se, mandou-o embora e perdoou-lhe a dívida. Perdoou-lhe a dívida. Saindo, porém, aquele servo encontrou um dos seus conservos que lhe devia 100 denários. Agarrando-o, começou a sufocá-lo, dizendo: pague-me o que você me deve. Então o seu conservo, caindo aos pés dele, pedia: tenha paciência comigo e pagarei tudo a você. Ele, porém, não quis. Pelo contrário, foi e o lançou na prisão, até que saldasse a dívida. Vendo seus companheiros o que havia acontecido, ficaram muito tristes e foram relatar ao seu senhor tudo o que havia acontecido. Então o Senhor, chamando aquele servo, lhe disse: servo malvado, eu lhe perdoei aquela dívida toda, porque você me implorou. Será que você também não devia ter compaixão do seu conservo, assim como eu tive compaixão de você? Indignando-se, o Senhor entregou aquele servo aos carrascos, até que lhe pagasse toda a dívida. Assim também o meu Pai, que está no céu, fará com vocês, se do íntimo não perdoarem cada um a seu irmão. A parábola ela é autoexplicativa, não há por que gastarmos tempo tentando explicar. A questão é, nós tínhamos uma dívida impossível de pagar para com Deus, e Deus em Cristo nos perdoou. Os nossos irmãos, por alguma razão, por alguma ofensa, por alguma atitude, alguma palavra, têm uma dívida para conosco, e nós não temos então a mesma compaixão, o mesmo amor, a mesma paciência de perdoar esta dívida. Nós vemos aqui na vida daquele homem, daquele servo que devia muito ao seu senhor. O dia começa com alegria, o dia começa com perdão, com alívio. O seu senhor lhe perdoa aquela dívida imensa, mas por causa da dureza do seu coração e da falta de compaixão, e por não aprender com o exemplo do seu senhor, o dia termina em tristeza, em prisão, em tortura. Ele é entregue aos carrascos. Quando nós pensamos na falta de perdão, é isso que deveria vir à nossa mente: tristeza, prisão, tortura. Se eu não perdoo, o que eu vou ter que suportar é prisão e tortura. O Senhor Jesus disse em Mateus 18:35 aqui: assim vos fará também meu Pai Celeste, se do coração, se do íntimo, não perdoardes cada um a seu irmão as suas ofensas. Bom, Deus é o rei, é claro que a aplicação da parábola é essa: Deus é o Senhor, Deus é o rei. Todos os servos têm uma dívida, o rei perdoa esta dívida, e somos instruídos então a perdoar também aqueles que nos devem. Alguma dúvida com relação à parábola? Não fica claro para nós? Será que Deus vai permitir que seus servos, que tanto foram perdoados, possam agir como este
diante do seu conservo, diante do seu companheiro, vamos pensar em filhos, né? Será que Deus, o nosso Pai Celestial, que em Cristo tanto nos perdoou, vai permitir que os seus filhos não perdoem as dívidas uns dos outros, as ofensas uns dos outros? Será que é certo que eu pegue o meu irmão pelo colarinho e diga: olha, você tem que me pagar aquela dívida, você tem que me pagar aquela ofensa, você tem que se arrepender, se humilhar, você tem que agir, eu não te perdoo? O culpado certamente será castigado. Aquele que não perdoa certamente sofrerá as consequências de não perdoar, e no tribunal de Cristo, perdas, certamente. Augusto Cury diz assim: os inimigos que não perdoamos dormirão em nossa cama e perturbarão o nosso sono. E a ideia é essa mesmo, de prisão, de tortura. A liberdade depende do perdão. A liberdade depende do perdão. E às vezes demora algum tempo até nós chegarmos a essa conclusão, porque quando a gente não perdoa, nós ficamos remoendo a ofensa, ressentindo aquilo, e eu não precisava sentir aquilo de novo. O ressentimento traz tristeza. O ressentimento nos prende, nos impede de agir com amor, de agir com boas obras, de fazer o sacrifício agradável a Deus, que é cuidar do outro, é socorrer o outro, é pensar naquilo que é do outro, não naquilo que é meu. A falta de perdão me prende, amarra as minhas mãos, fecha os meus lábios para que eu tenha uma palavra boa, uma palavra de edificação, porque eu estou ressentindo a mágoa que eu poderia ter perdoado e entregue ao Senhor. Sabe quando você não dorme pensando em como você pode tratar uma ofensa, em como você pode resolver a questão, e o que você poderia ter falado? Aquilo vai tirando a sua saúde, vai tirando o sono. Como é triste alguém que não perdoa. Ainda mais quando nós temos diante de nós um Deus que tanto nos perdoou. Que tanto nos perdoou. Nós temos muitas justificativas, né? Quando se refere à necessidade de perdoar. Mas foi ele que me ofendeu. Mas foi muito errado isso que ele fez. Não dá para aceitar uma atitude assim. Nós justificamos. Mas sabe, meus irmãos, o perdão não absolve, não inocenta ninguém da sua culpa. Perdoar não vai trazer inocência. Cada um vai colher aquilo que tem plantado. O nosso perdão não limpa a ficha de ninguém. Percebe isso? Por mais que eu ache justo que ele tenha que pagar pelo mal que fez, o meu perdão não limpa a ficha dele, do meu irmão. Mas o meu perdão me livra de uma prisão e de uma tortura, e me dá a possibilidade de ter compaixão e amar o meu irmão. Agora fica difícil. Para eu concorrer com você, Pombinha, é complicado. Mas vamos deixar ela voando e vamos continuar organizando aqui o nosso tema, que é o perdão, né? 1 Pedro 2:23 diz assim, que perdoar é de fato entregar. Muito bem, não precisa procurar mais que ela já foi embora. Eu acho que ela tem alguma coisa a perdoar e não gostou do tema.
1 Pedro 2:23, abra sua Bíblia, acompanhe a leitura. E faça depois como os bereanos, confira na palavra de Deus aquilo que nós temos considerado hoje de manhã. Então, Pedro diz que perdoar é entregar tudo nas mãos de Deus. Quando foi insultado, falando a respeito de Cristo, não respondeu com insultos. Quando sofreu, não ameaçou, mas pôs a sua esperança em Deus, o justo juiz. Quem vai tratar? Quem é justo juiz? Quem vai julgar? É Cristo, justo juiz. O dia já está determinado em que Cristo vai tratar com os homens. E o perdão me livra dessa preparação de argumentos para tentar prevalecer numa situação. O perdão me livra daquela relação de ganhar e perder. Perdão traz libertação, traz alívio. Eu não preciso preparar e organizar as palavras que vão mostrar como aquele que me ofendeu está errado, como num tribunal, quando eu tenho que provar a culpa daquele que é culpado. Não, eu perdoei. A ficha dele foi limpa? Não. Ele vai tratar com o justo juiz? Claro, mas eu estou livre de procurar condená-lo, de achar os argumentos e as provas para condená-lo, de fazer os prints. Printa aí o que ele falou, mostra para todo mundo, põe no grupo, faz alguma coisa, ele está errado. Perdoa, irmão, para de printar as coisas. Sabe o que eu gosto de lembrar? Que existe um memorial registrado no céu. Tudo aquilo que nós pensamos, falamos ou fazemos, Deus está registrando. Eu não preciso fazer print, não. Mas lembra o que é bom e o que é ruim também. Eis que cedo venho, diz o Senhor lá em Apocalipse, e trago comigo a recompensa para dar a cada um segundo as suas obras, diz o texto. Conforme a nossa fidelidade. O justo juiz vai tratar conosco, não baseado em prints de rede social, mas baseado naquilo que estava no coração. Porque muitas vezes a palavra amorosa e o elogio vem de um coração amargurado que quer o seu mal. E uma palavra dura de correção vem de um coração que te ama. Porque leais são as feridas feitas por aquele que ama. Então, o perdão, ele nos liberta dessa luta judicial, de provar, sabe? Eu não queria ser um advogado, né? Eu fico vendo às vezes esses julgamentos e como que a pessoa tem que organizar tudo aquilo, as provas contra, as provas a favor, as testemunhas. Eu coloco tudo nas mãos de Deus. E da mesma maneira que Deus trata comigo com compaixão, com amor, com misericórdia, eu quero também tratar os meus irmãos. Quando eu penso nessas coisas, eu faço sempre para mim uma pergunta: será que, como seria se Deus me tratasse do jeito que eu trato os meus irmãos? Como seria? Deus me receberia a todo momento com graça, com misericórdia? Ou em alguns momentos eu seria impedido de estar na presença de Deus? Que Deus nos dê sabedoria, ilumine os nossos pensamentos para a gente organizar essa questão do perdão. Eu penso que é por isso que nós temos considerado até aqui, que nós ouvimos muitas vezes, quando alguém de fato perdoa do íntimo, do coração, como nós vimos, ele dizer: olha, é como se eu tirasse um peso das minhas costas. Não é? Porque o perdão oprime, a falta de perdão oprime, prende, tortura. E você vai dormir e aquele que você não perdoou está deitado do seu lado da sua cama.
que você está fazendo aqui, cara? Você não perdoou. Que bom é desfrutar da liberdade, não é? Do perdão. Você consegue imaginar uma masmorra, uma prisão fedorenta, cheia de mofo, úmida? Ali é o lugar de quem não perdoa. E depois você imagina, lá no alto da Serra da Canastra, olhando o Vale da Babilônia, aquela brisa fresca, aquele cheiro bom de mato. Esse é o lugar de quem perdoou. A chuva caindo, liberdade. Que Deus possa tirar você desta prisão e que você perdoe aqueles que porventura te ofenderam. E como que nós podemos fazer isso? Como que eu posso desfrutar desta liberdade, desta paz? Nós vamos considerar Romanos 12, verso 17. Romanos capítulo 12 e o verso 17. Diz assim: não paguem a ninguém mal por mal, procurem fazer o bem diante de todos. Se possível, no que depender de vocês, vivam em paz com todas as pessoas. Se possível, no que depende de você. Nem todo mundo vai querer ter paz com você, nem todo mundo vai querer viver em paz com você, mas no que depende de você, tenha paz com todas as pessoas. Verso 19: meus amados, não façam justiça com as próprias mãos, mas deem lugar à ira de Deus, pois está escrito: a mim me pertence a vingança, eu é que retribuirei, diz o Senhor. A mim pertence a vingança, eu vou retribuir, diz o Senhor. Então eu posso entregar tudo ao Senhor e perdoar, e tomar uma atitude prática e honesta e sincera de perdão. Tertuliano disse assim: você quer ser feliz por um instante? Vingue-se. Quer uma felicidade rápida? Então, vingue-se. Faça justiça com as próprias mãos. Agora, você quer ser feliz para sempre? Perdoe. Perdoe. Entregue tudo nas mãos daquele que julga justamente. Não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira, porque está escrito: a mim me pertence a vingança, eu é que retribuirei, diz o Senhor. E como é que eu entendo, ou eu percebo, ou eu descubro que eu perdoei de fato? E aqui é uma luta, hein? Porque muitas vezes nós enganamos a nós mesmos, queremos enganar o próximo, queremos enganar o próprio Deus. Impossível, é claro. Mas às vezes enganamos a nós mesmos e queremos enganar os irmãos. Mas como que eu sei que eu de fato perdoei de todo o coração? Do íntimo do meu coração. É quando eu vejo aquela pessoa e o meu sangue não ferve mais. Sabe? Como o servo que não soube perdoar, quando viu aquele que devia, ele foi lá no pescoço dele, no colarinho dele, e falou: você vai me pagar. Quando eu vejo aquele irmão que me ofendeu, o próximo que me machucou, aquele que me roubou, e eu não perco o equilíbrio emocional mais, eu sei que eu perdoei. O sangue não ferve. E ainda mais, eu consigo agir em compaixão, em amor, eu consigo fazer uma boa obra para aquela pessoa.
socorrê-la, ajudá-la, ampará-la, acolhê-la. Aí eu sei que eu perdoei. Porque enquanto você encontrar a pessoa e o sangue ferver, e você não conseguir fazer nada de bom para ela, não conseguir servir essa pessoa de maneira alguma, este irmão, este próximo, então você não perdoou coisa nenhuma. Não tem perdão aqui. Mas a partir do momento que eu posso estar na presença desta pessoa em paz, pronto para servi-la, pronto para lavar os pés dela, como Cristo deu exemplo, não literalmente, né? Estamos falando de maneira figurada. Servir com humildade. Aí sim, quando eu estou nesta condição, aí sim eu perdoei. Relacionamentos entre irmãos ou entre pessoas não são relacionamentos que não trazem mágoas, ofensas, né? A família cristã, a igreja, não quer dizer que nunca vai haver mágoa de uns para com os outros. Somos humanos, somos falhos, fracos, frágeis, né? Na nossa carreira, na nossa corrida cristã, e muitas vezes ferimos, somos feridos, às vezes de propósito, às vezes sem querer. Então, um bom relacionamento familiar, nesta grande família cristã, não é desprovido de mágoa, mas o bom relacionamento se dá quando há perdão. As ofensas virão, as mágoas acontecerão, mas o perdão prevalece. Aí sim nós temos uma família unida, amorosa, que serve um ao outro em amor, seguindo o exemplo e as instruções do Mestre Jesus. Quando nós decidimos perdoar. Irmão, seja o que for que você ainda não perdoou, minha irmã, seja o que for que você ainda não perdoou, hoje é dia de perdoar. Hoje é dia de fazer uma visita, de fazer uma ligação e de perdoar. Faça isso, não importe o quanto vai custar, não importe o quanto você tenha que se humilhar. Perdoe e faça o seu próximo, o seu irmão saber que você perdoou. Deus está nos convidando, desfrutando o perdão que vem do Pai, através do sacrifício de Cristo. Nós somos convidados hoje a perdoar aquele irmão que nos ofendeu, aquele próximo que nos magoou, que nos roubou, que foi oposição, que deu as costas. Que o perdão reine em nosso meio, assim como o amor deve reinar. O amor de Deus que foi derramado em nossos corações. E nós vemos muito claramente, assim como nós oramos, Pai, perdoa as nossas ofensas, Ele nos ensina, perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que nos ofenderam. Por quê? Ele faz uma ressalva ali no Sermão do Monte: se você não perdoar, não vai ser perdoado. E essa é outra coisa que me assusta um pouco. Eu fico um pouco pensativo, porque em algumas situações eu tenho muita dificuldade em perdoar. Muita dificuldade. Mas o Senhor está dizendo, se você está orando e pedindo por perdão, e nós precisamos fazer isso constantemente, porque aquele que diz que não tem pecados é mentiroso. 1 João, mas se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel, Ele é justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Mas foi Cristo que ensinou, ore desta maneira, perdoa os nossos pecados, assim como nós perdoamos aqueles que nos ofendem, aqueles que nos devem. Porque se eu não perdoar, a culpa do meu pecado continua sobre mim.
que nós possamos dizer de coração hoje de manhã: eu decidi perdoar. Eu resolvi perdoar. O perdão é um ato de vontade, ainda que eu estou percebendo que o nosso tempo já está indo para o final. Assim como o amor não é simplesmente sentimento, amor é decisão, amor é atitude. Deus amou o mundo de tal maneira que Ele faz alguma coisa. Não ficou de palavra, né? A Bíblia nos ensina: não ame de palavra apenas, da boca para fora, mas ame de fato e de verdade. O perdão é a mesma coisa, perdão é decisão. Perdão não é palavra, eu perdoei, mas no coração, prisão, tortura, mágoa, ressentimento. Foi Platão que disse: errar é humano, mas também é humano perdoar. Errar é humano, mas também é humano perdoar. Perdoar é próprio de almas generosas. Então, é um ato de vontade, é uma decisão, não é sentimento simplesmente. Eu sempre falo, às vezes quando é difícil amar alguém, e irmãos, não é verdade que há pessoas difíceis de amar? Talvez eu seja uma delas, né? Há pessoas difíceis de amar. O amor não é sentimento em primeiro lugar. É decisão. Então eu vou agir em amor, eu vou tomar atitudes, eu vou fazer boas obras, eu vou servir. E a partir do momento que eu estou agindo em direção àquele próximo, e as atitudes certamente vão cativando e vão abrindo portas, então o sentimento do amor começa a surgir. Mas antes vem a atitude, a boa obra, a decisão de amar. Perdão, mesma coisa. É difícil perdoar, mas eu tomo atitudes de perdão, decisão de perdão, e aí o sentimento de perdão vai naturalmente tomar conta e trazer paz ao coração. Então decida perdoar, que os sentimentos de perdão vão seguir a sua decisão. Faça do íntimo, faça de todo o coração, de acordo com a vontade de Deus. E o Espírito Santo vai te dar o poder e a capacidade para realizar isso. Olha o que nós temos lá no Salmo 103. Abra sua Bíblia lá no Salmo, livro de Salmos, no Salmo 103. O verso 2. Bendiga minha alma o Senhor e não se esqueça de nenhum só de seus benefícios. Ele é quem perdoa todas as suas iniquidades, quem cura todas as suas enfermidades. É Deus quem perdoa todas as suas iniquidades. E assim como Deus nos tem perdoado, nós também devemos perdoar o próximo, o nosso irmão. Quantas vezes nós precisamos do perdão de Deus? Quantas vezes você tem recorrido ao perdão de Deus? Quantas vezes você tem orado por perdão? Quantas vezes você tem chorado pelos seus erros e pecados? E ali sozinho no seu quarto você ora a Deus: Senhor, tem misericórdia de mim, me perdoa, eu pequei. É quase que diário. É diário. Todos os dias. Para o crente espiritual, para o homem espiritual, para a mulher espiritual, tudo é espiritual. E nós devemos nos aproximar de Deus, rogando, clamando por sua misericórdia e perdão todos os dias. Reconhecendo as nossas faltas, reconhecendo as vezes que ofendemos a Deus. Porque mesmo quando nós não fazemos o bem que deveríamos, pecamos. Aquele que sabe o bem que deve fazer e não faz, peca. Quanto mais nas coisas erradas, né, que nós sabemos. Todos os dias, dia após dia.
as nossas transgressões provocam a ira de Deus. A ira de Deus se revela, se manifesta dos céus contra toda a impiedade do homem. Claro, Deus não suporta o pecado, Deus é santo, Deus é luz, nele não há trevas. Nós precisamos do perdão de Deus diariamente. Mas Deus sempre decide de novo e de novo e de novo em Cristo nos perdoar. Em Cristo nos perdoar. E é um perdão completo. Alguém contou uma ilustração uma vez que eu achei interessante. Um jovem que havia se convertido, ele tropeça na sua caminhada, no seu crescimento espiritual, e ele peca, e muito arrependido, e com pranto, com lágrimas, com grande contrição e arrependimento, ele confessa a Deus o seu pecado, e ele sente de fato o perdão de Deus. Passados alguns dias, ele peca de novo no mesmo erro. E ele, arrependido, com lágrimas, ele diz: Senhor, eu pequei, aquele mesmo pecado que eu pequei lá semana passada. E diz a ilustração que ele ouve como que o Senhor dizendo: mas que pecado da semana passada? Foi perdoado. Foi perdoado. Não que Deus tenha amnésia e não se lembre, mas a Bíblia diz que Ele lança no mais profundo abismo, não se lembra, porque não há necessidade de ficar recobrando e recordando pecados que foram perdoados. E nós também não temos necessidade de ficar recordando ofensas que perdoamos. E quando o ofensor vem, eu nem me lembro que um dia ele me ofendeu. Assim como eu espero que você não se lembre do dia em que eu te ofendi, quando você me perdoar. Entende? Não que a gente esqueceu de fato, mas não há necessidade de ficar relembrando. Mateus 6:14, se perdoamos aos homens as suas ofensas, também o vosso Pai Celestial vos perdoará. Se porém não perdoardes aos homens as suas ofensas, tampouco o vosso Pai vos perdoará as vossas ofensas. É a única ressalva que Jesus faz da oração modelo ali no Sermão do Monte. Vocês precisam perdoar. E quando nós perdoarmos de todo o coração e do íntimo do coração, o sentimento de dor, de raiva, o ressentimento será trocado pelo amor de Deus, que foi e que é derramado a cada dia sobre os nossos corações. Que lição maravilhosa nós temos aqui na palavra de Deus. Efésios capítulo 4, verso 32 diz: antes, sede uns para com os outros, benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus em Cristo vos perdoou. A verdade aqui, irmãos, talvez resumindo tudo aquilo que nós temos considerado é: quando eu experimento de fato o verdadeiro perdão de Deus, quando eu experimento o que é o perdão de Deus para mim, agora eu tenho condições e disposição de perdoar. E junto com o perdão há o amor. Lembra daquela passagem quando Cristo entra na casa de um homem, e entra também uma mulher pecadora, e aquela mulher aos pés de Cristo, chorando, lavando os pés com as lágrimas, enxugando com o cabelo, e o homem da casa, o fariseu, o religioso, se esse homem fosse profeta, ele ia saber que essa mulher é pecadora. E Cristo repreende aquele homem: olha, você não me recebeu como deveria, mas essa mulher, desde que chegou, não cessa de me honrar. Ele diz o que o homem não fez, não o beijou, não lavou os pés, assim por diante, mas eu não quero entrar nesse detalhe. O que eu quero ressaltar aqui, que você considere, é que Cristo diz: esta mulher muito ama. Quem lembra o porquê do muito amor daquela mulher? Porque ela foi muito perdoada. Ela entende o peso do pecado dela e o quanto ela foi perdoada em Cristo Jesus. Por isso ela ama.
E o momento que eu percebo quanto fui perdoado, então eu tenho condições de perdoar e amar. Eu tenho disposição para agir nessa direção do perdão. Eu não vou ficar preso. E não vou ser torturado pela falta de perdão. Não estou falando que é fácil. Mas eu estou dizendo que em Cristo nós podemos decidir perdoar e viver esta liberdade, entregando tudo nas mãos daquele que julga justamente. Eu quero terminar com Colossenses 3:13. Suportai-vos uns aos outros. Suportar aqui é sustentar, né? Suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixa contra outro, assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai-vos. Versículo para você imprimir no papel e pregar na parede do quarto, para ler todo dia. Perdoai-vos, suportai-vos. Não fiquem irritados uns com os outros e perdoem uns aos outros, caso alguém tenha alguma queixa contra outra pessoa, assim como o Senhor perdoou vocês, perdoem uns aos outros. Irmãos, perdoar mostra que nós cremos no perdão de Deus. Quando eu perdoo o meu irmão, meu próximo, revela que eu confio e acredito no perdão de Deus. Que Deus assim nos abençoe, que Deus nos ajude, tendo recebido o perdão de Deus, a perdoar e a viver em amor, em comunhão e em paz uns com os outros. Que Deus nos abençoe. Amém.